Pessoal, vou voltar no assunto de semana passada, quando eu fui bloqueado de novo pelo Facebook, já perdi a conta de quantas vezes. Aí eu fui gravar um vídeo sobre isso e antes de gravar o vídeo vi aquela história do cara que queimou o livro da Kéfera e aí gravei um vídeo falando sobre a censura no Facebook e acabei pendendo porque não tem como separar os assuntos, né? Tanto que eu esqueci de falar naquele vídeo que já ficou meio longo, muita coisa que eu vim falar agora de novo e vou linkar aquele vídeo aí embaixo, relacionando aquele caso do cara que queimou o livro da Kéfera com o que aconteceu durante o regime nazista, né, de queimar livros subversivos, né, considerados subversivos como Freud, né, enfim, pessoal. Tem bastante coisa que eu deixei de falar, eu acho que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, eu vou tentar manter em menos de 15 minutos, mas tem muita coisa importante que eu esqueci. Sobre a censura no Facebook, né, no Facebook, eu já perdi a conta de quantas vezes fui censurado. Uma coisa que eu nunca tinha feito, que eu fiz agora essa semana, tirei meu perfil do ar, né, suspendi minha conta. Não sei se eu vou voltar, porque falar a verdade, eu criei minha conta no Facebook em 2008, né, falava já na televisão, fui dar uma olhada, eu já estava meio cansado do Orkut na época. Eu criei minha conta no Orkut em 2004, ainda no ano de lançamento do Orkut. Quem não conheceu o Orkut naquela época era muito bom, era ótimo, antes dele ser tomado por brasileiros que avacalharam com o Orkut. Quando o pessoal fala mal de brasileiro lá fora, o povo aqui, muita gente acha ruim, acha que é preconceito de gringo, né, contra o brasileiro, mas muitos brasileiros que vivem no exterior, ou mesmo que viajam para o exterior, hoje veem a diferença cultural e a gente vê aqui no Brasil, eu só saí do Brasil, eu só tive no Paraguai e na Argentina, nunca fui para a Europa, Estados Unidos, mas já passei dos 30 anos de idade, já vivi pouco, mas o suficiente para ver o quanto o Brasil tem se degenerado nas últimas décadas. A decadência moral no Brasil é terrível e essa invasão de brasileiros no Orkut, né, causou um choque, né? Tinha comunidades contra brasileiros, né, estrangeiras e a gente entrava em comunidades estrangeiras e tinha comunidades aqui no Brasil também excelentes para debate. O Orkut no começo era ótimo, até ser tomado por uma invasão de brasileiros que entravam em comunidades estrangeiras falando em português e avacalharam com tudo. No fim só ficou brasileiro e virou só com brasileiro. O Orkut terminou de avacalhar, ficou uma porcaria, uma nojeira. E aí eu criei minha conta no Facebook no começo. Eu não gostei muito do Facebook, o Orkut no começo era melhor, mas enfim, comecei a usar o Facebook quando eu vi que tinha muita gente ali, né, outros blogueiros, né, na época eu acho que nem gravava muito vídeo ainda, era mais o blog, né, comecei a usar o Facebook para divulgar as postagens do blog, né, e com o tempo se tornou uma ferramenta de comunicação gigantesca, né, mas eu tava me tomando muito tempo o Facebook, né, eu não digo perder tempo porque tinha uma ótima utilidade e tal, né, tinha contato com muita gente, né, era muito bom, mas tanto que por isso que eu não vinha aceitando mais todos os convites de amizade, né, eu peço compreensão de quem me mandou convite de amizade, eu não aceitei, mas ia ficar, se eu aceitasse todo mundo e chegasse lá a 5 mil amigos, ia ficar impossível para mim usar o Facebook, que eu tentava dentro do possível acompanhar as atualizações, às vezes acabava perdendo, mas não que eu quisesse ter seguidores, mas seguidores tinham algumas limitações, né, não podia ficar mandando convite de página, adicionando em grupo, né, mensagem, né, então eu queria usar o Facebook, né, mas até por isso agora eu tô fora do Facebook, não sei se vou reativar a minha conta, né, que falar a verdade já cansei de ser censurado, já faz 4 anos que eu fui bloqueado a primeira vez por causa de uma foto de um avião que eu coloquei como foto de capa do meu perfil. Imagina, né? Eu sempre gostei de carros, aviões, né? De aviação e principalmente carros e aviões antigos, né? E aí eu coloquei uma foto de um avião antigo, um caça da Segunda Guerra Mundial, né? Que para mim foi o avião mais bonito, talvez, né? Pelo menos o caça mais bonito da Segunda Guerra Mundial, o Messerschmitt 109, né? Um avião lindo. Eu gosto também do Spitfire, muita gente acha o Spitfire e o Mustang
os mais bonitos da Segunda Guerra, mas são lindos também, mas para mim o mais bonito de todos era o ME-109, um avião lindo. E eu coloquei uma foto muito boa desse avião de capa no Facebook e fui bloqueado por isso, e eles não deram satisfação nenhuma, porque foi a primeira vez que eu fui bloqueado. E talvez porque na cauda do avião, um avião alemão, tinha o símbolo da suástica lá na cauda do avião, mas um detalhe ali que, pô, bloquear por causa disso, né? Só de uma foto num avião de capa no Facebook, isso é ridículo, né? E até na época eu postei no blog, né, por ver muita coisa, fizeram um escândalo lá com o diretor de um filme que falou não sei o que lá, né, que na época fizeram um escândalo, e é incrível. E agora mais recentemente aconteceu com o Phil Anselmo, né? O Phil Anselmo gritou lá no show, no final do show dele, White Power, não sei o que, e para quem não sabe, estão fazendo uma polêmica gigantesca, né? Uma tempestade em copo d'água por causa disso, né? Tá ridículo. E para quem não sabe, né, o contexto disso, né, pesquisem sobre o White Genocide, vejam falando a campanha sobre o White Genocide, e tem uma teoria por trás disso, tem o Plano Kalergi, que é coisa do século XIX ainda, esse Plano Kalergi, que era um plano para exterminar as raças humanas através da miscigenação, literalmente se encaixa na definição de genocídio, que genocídio é o extermínio genético, né? O extermínio genético através da miscigenação é possível, porque se miscigena, esse plano Kalergi era o plano para criar a nova ordem mundial, não bastaria apenas misturar todas as culturas dos países através do multiculturalismo, seria preciso também miscigenar as raças humanas, e seria o genocídio de todas as raças humanas através da miscigenação, porque se você mistura, né, brancos com negros com asiáticos, a ideia desse plano Kalergi, ele era miscigenado, né? Era filho de uma japonesa com um europeu, e a ideia dele era criar uma população mundial de mestiços que não tivesse uma raça pura, como tem hoje brancos, negros, asiáticos, são raças puras. Os judeus se consideram uma raça diferente, né? Para quem não sabe, muita gente não vê diferença entre brancos e judeus, e vê judeus e considera os judeus como brancos, né? Mas os próprios judeus, pelo menos uma grande parte, não se consideram brancos, eles se consideram uma raça distinta, né? Os semitas, né? E inclusive os judeus são da mesma raça dos árabes, muçulmanos, né? São semitas também. E, enfim, não são brancos, né? Caucasianos. Enfim, pessoal, tem todo esse plano, né? E por isso envolve o que a gente está vendo na prática hoje, esse plano Kalergi, essa imigração forçada de africanos e muçulmanos para a Europa. Por trás disso está esse plano de miscigenar a Europa, ou mesmo de substituir a população europeia através da transformação do genocídio da raça branca na Europa, que é reduzir a fertilidade da raça branca através do homossexualismo e do feminismo e da destruição da família e do casamento, dos relacionamentos, e substituir a população europeia por esses imigrantes africanos e muçulmanos que têm muito mais filhos do que os europeus. E aí no prazo de 50 anos você tem o genocídio da raça branca na Europa sem ser necessário matar ninguém. Tem até um vídeo muito bom que explica isso na prática, né? Hitler antirracista, né? Assistam, é uma animação de 10 minutos que explica na prática o que está acontecendo na Europa através do plano Kalergi que está sendo implementado. Enfim, pessoal, tem um contexto por trás do que o Phil Anselmo fez lá, o White Power, né? A defesa da raça branca, que não é racismo. Defender a própria raça e ter orgulho da própria raça não é racismo, né? É engraçado que essas mesmas pessoas que chamam os defensores da raça branca, quem tem orgulho da raça branca, de racistas, são os mesmos que defendem o direito dos negros, que defendem as ONGs negras, que defendem cotas para negros. Eu não sou contra nada disso, eu acho que tem direito, que os negros têm que ter sim orgulho da própria raça, tem que ter orgulho da sua cultura, que realmente vem sendo menosprezada durante a história, né? Não digo nem na Europa, porque a Europa é um continente branco, né? Tem muita gente, inclusive,
E voltando a falar sobre racismo, né, sobre nazismo, que é um assunto que está totalmente relacionado a isso, né? Muita gente fala, ó, o nazismo é racista, nazistas odeiam negros, que Hitler odiava negros, que os nazistas perseguiam os negros. Pessoal, para de acreditar em tudo quanto é idiotice que se fala por aí. Como que os nazistas perseguiam os negros? Que negro que tinha na Alemanha 70 anos atrás, 80 anos atrás, não tinha negros na Alemanha. Na Alemanha, naquela época, só tinha brancos, europeus, caucasianos e judeus. E para quem não sabe, tem uma explicação que eu mencionei no último vídeo falando, né? Que a Alemanha, antes do nazismo, tem 2 vídeos que eu vi falando sobre isso, né? Que eu mencionei naquele vídeo. Um era o Ernest Zundel, o outro é um senhor que até hoje eu não descobri o nome dele para pegar a palestra dele inteira, onde ele menciona, né? Eu vi só um trecho de 5 minutos. E ele fala que antes do nazismo a Alemanha era o país que mais simpatizava, que mais aceitava, que dava mais liberdade para os judeus no país. Para quem não sabe, os judeus sempre foram perseguidos e odiados desde a Idade Média na Europa. O maior antissemita, né, o que mais odiava os judeus na Alemanha antes de Hitler, que, né, o alemão que mais odiou os judeus, né, porque Hitler não era alemão, era austríaco, foi o Martinho Lutero. Martinho Lutero escreveu um título intitulado Sobre os Judeus e Suas Mentiras. E, pessoal, os judeus eram perseguidos, para vocês terem noção, desde a Idade Média, os europeus consideravam que foram os judeus que espalharam a peste negra pela Europa. Imagina a que ponto que chega, né? Por isso que os judeus eram segregados em guetos, né? Tem uma história, eu não sei direito como que é essa história, mas eu vi alguém comentando isso uma vez, que dizia que a peste negra apareceu na Europa conforme os judeus foram se espalhando, né? Não sei como que é a história. Imagina a que ponto que chegava o ódio contra os judeus, né? E mais essa questão dos nazistas perseguirem os negros é ridícula, né? Porque tanto que vocês veem, naquela época, o nazismo derrubou o antigo regime alemão, né? Por que o povo alemão apoiou tanto os nazistas, sendo que era o povo que era mais simpático aos judeus na Europa, né? E aí eles explicam fazendo uma comparação com a situação dos Estados Unidos, né? Isso já tem 20 anos, esses 2 vídeos eram dos anos 90. Eles comparavam a situação dos Estados Unidos com a da Alemanha antes do nazismo, né? E dizendo que os alemães eram muito simpáticos aos judeus, como os americanos são hoje, né? Hoje o país onde os judeus têm mais liberdade, mais poder e mais influência é os Estados Unidos. Tanto que teve essa polêmica toda agora, tá tendo, né? Dizendo que não tem nenhum negro, ator negro indicado ao Oscar, né? E estão fazendo. E para quem não sabe também, hoje, por exemplo, um dos motivos que eu já fui também bloqueado no Facebook, não lembro se eu cheguei a ser bloqueado ou se eles só removeram a foto de capa, eu coloquei, tem um banner que eu fiz para o meu blog já faz uns 4, 5 anos, que tinha a foice e o martelo comunista do lado do símbolo da suástica nazista, né? Que eu fiz esse banner comparando o nazismo ao comunismo, que ambos são ideologias socialistas, né? E mostrando, fazem tanto escândalo por causa do nazismo, né? Que supostamente matou 6 milhões de pessoas no Holocausto, que é um número matematicamente impossível ter matado 6 milhões de judeus no Holocausto, né? Isso é ridículo. Eles parece que inventaram isso como propaganda de guerra para denegrir o nazismo, mas é matematicamente impossível. Para começar, na Alemanha tinha 500 mil judeus, né? Desses 500 mil, metade fugiu da Alemanha antes da guerra começar, ainda fugiu mais um monte antes deles começarem a ser segregados em guetos e campos de concentração. Quando eles começaram a ser segregados em campos de concentração, só tinha 180 mil judeus na Alemanha. De 180 mil, como é que os nazistas conseguiram matar 6 milhões? Aí vão falar, mas eles invadiram outros países, né? Mas mesmo assim, 6 milhões era a população de judeus na Europa inteira, e os nazistas não dominaram a Europa inteira, e conforme eles foram conquistando território, os judeus foram fugindo. Então 6 milhões é simplesmente impossível, e até hoje ficam insistindo nisso.
E é por isso que eu falo do nazismo, faço questão de falar do nazismo de um ponto de vista histórico, realista, sem ficar com essas propagandas antinazistas que são repercutidas na mídia, justamente porque a gente tem que ser realista, sem ficar exagerando as coisas como fazem com o Holocausto, porque senão o que acontece? Hoje a gente sabe que a grande mídia é mentirosa, é manipuladora, deturpadora e transforma vilões da história em heróis. Vide Che Guevara, Fidel Castro, a gente não vê falar nada contra o regime cubano na grande mídia. E ao mesmo tempo que a gente vê a grande mídia idolatrando pessoas, né, execráveis, por exemplo, promovendo funk, né? Quem já não viu os vídeos da Xuxa no YouTube, né? Desde os anos 90 a Xuxa promovia o funk. Na época que funk só existia em morro no Rio de Janeiro, como que o funk carioca se espalhou pelo Brasil inteiro? Através do programa da Xuxa, ensinando um funk que era considerado uma música de bandido há 20 anos atrás. A Xuxa promovia o funk no programa dela, né? E por que eu comecei a falar nisso? Enfim, a gente vê a grande mídia promovendo tudo que não presta, e muita gente como Enéas, como Bolsonaro, que são verdadeiros heróis nacionais, a grande mídia denigre a imagem dessas pessoas. E aí tem muita gente que começa a se perguntar, pô, se a grande mídia falava tão mal do Enéas, ridicularizava o Enéas, tenta de todo jeito queimar o filme do Bolsonaro hoje, será que tudo isso que eles falam sobre o Hitler era verdade? Aí as pessoas começam a se perguntar e se questionar e começam a pesquisar a história. Pô, será que Hitler era mesmo tão mal assim? E aí começam a encontrar essas histórias mal contadas sobre o Holocausto e começam a ver que a história oficial do Holocausto não bate com a realidade, que é simplesmente impossível essa história oficial do Holocausto ser verdade. E aí muita gente começa a se questionar, pô, será que o nazismo era realmente isso que a grande mídia, que os livros de história oficial falam? Será que era realmente assim? Será que Hitler era realmente esse monstro todo que falam? Enfim, pessoal, por isso eu falo sobre o nazismo sem ficar forçando demais, exagerando a parte negativa. Eu acho que não tem necessidade de ficar querendo queimar o filme do nazismo e falar mal do Hitler. A grande mídia fala do Hitler como se ele estivesse vivo até hoje e pudesse ressurgir a qualquer momento. Eu acho que já passou, não tem essa necessidade de ficar fazendo tempestade em copo d'água. Como eu fui bloqueado pelo Facebook, eles apagaram uma capa minha uma vez só porque tinha uma suástica na cauda de um avião que para mim era o avião mais bonito que tinha na Segunda Guerra, e depois por causa dessa comparação que eu coloquei numa outra capa da suástica e da foice e o martelo comunista. Eu usei até no meu site de campanha quando eu fui candidato em 2012, eu coloquei esse banner no meu site de campanha. Eu acho que provavelmente eu devo ter sido o primeiro candidato no Brasil a colocar a imagem da suástica no material de campanha eleitoral, né? Tinha o Partido Nazista Brasileiro, só foi proibido em 1989, né, com a lei que proibiu a propaganda nazista. Eu já gravei um vídeo comentando sobre isso, vou colocar no link também. Um vídeo comentando, né, já tem uma lei desde 1989 que proíbe a apologia ao nazismo no Brasil, por isso que você não pode sair com camisa nazista, como se usa a camisa comunista do Che Guevara por aí, o que eu acho um erro também, porque se os nazistas pudessem sair por aí usando camisa com a suástica, a gente saberia quem são os nazistas, mas como é proibido, pode estar cheio de nazista por aí, a gente não sabe quem são os nazistas porque eles não podem se declarar nazistas. Então eu acho que deveria ser liberado o nazismo para que a gente soubesse quem são os nazistas, né? Enfim, pessoal, já enrolei demais e no fim tem muita coisa que eu estava querendo falar que até agora eu não falei, e o vídeo já ficou longo demais, né?
Mas já falei sobre Hollywood, né? Para quem não sabe, Hollywood é controlada por judeus e, né, eles mesmos admitem isso. Saiu até na capa de uma revista judaica 20 anos atrás também, que Hollywood é controlado por judeus, né? A maioria dos estúdios, né, os donos são judeus e tudo. Da mesma forma que o Facebook, o dono é judeu, né? Tem um vídeo que saiu esses dias, né, falando que o Facebook aceita, tolera o ódio contra judeus, né? Bom, reclamem com o Mark Zuckerberg, que é judeu, pelo menos a gente acha que é judeu, porque no Apocalipse, né, fala da sinagoga de Satanás, dos falsos judeus do Apocalipse, né? O próprio Jesus falava daqueles que se dizem judeus, mas não são. E quem sabe esses mesmos judeus zionistas que eram aliados, para quem não sabe, os zionistas eram aliados dos nazistas, os zionistas financiaram e patrocinaram o golpe comunista na União Soviética, e é por isso que a gente tem que trazer tudo isso à tona, porque por que os alemães tomaram raiva dos judeus, sendo que eles eram tão tolerantes? Porque diziam que os judeus controlavam a grande mídia, a política, o judiciário, né? Da mesma forma como falam hoje nos Estados Unidos, da mesma forma como está tendo essa campanha contra o racismo em Hollywood, né, falando que nenhum negro foi indicado ao Oscar, e Hollywood é controlada por judeus. Para quem não sabe, tem nazista, tem gente que se surpreende com essa história de nazista negro, mas hoje tem um vídeo, né, que um judeu fez um documentário sobre o antissemitismo, e tem um trecho que ele entrevista alguns negros nos Estados Unidos. E é chocante ver a opinião desses negros americanos que falam sobre os protocolos do Sábado de Sião, e a opinião que eles têm sobre os judeus é chocante, né? E está nesse documentário feito por esse judeu, talvez eu coloque o link aí embaixo também para vocês verem. E tem muita gente que se surpreende quando vê um negro nazista, né? Teve antes do Partido Nazista Brasileiro ser proibido, teve aquele debate na Bandeirantes com a Silvia Popovic, que um nazista negro brasileiro foi entrevistado ao vivo, né, falando, vou pôr o link aí também. Existem nazistas negros, né, na Segunda Guerra Mundial já tinha. Tem até aquele atleta negro, né, que ganhou a medalha de ouro na Olimpíada de Berlim em 1936, sempre mencionam isso. Como, olha, a humilhação de Hitler, um negro ganhou medalha lá na Olimpíada de Berlim, mas não, esse mesmo atleta negro defendia Hitler e dizia que ele foi muito mais bem tratado na Alemanha nazista do que nos Estados Unidos, que ainda tinha aquele apartheid todo nos Estados Unidos naquela época. Ele dizia que ele foi bem tratado pelo Hitler e nunca foi recebido na Casa Branca como outros medalhistas olímpicos americanos sempre foram, né? Enfim, pessoal, já estiquei demais, mas fazer o que, né? Tinha, né, muitos soldados africanos, negros africanos, lutando pelo exército nazista na África, né? Porque a África tinha sido colonizada e dividida pelos países europeus que na época já eram todos controlados pela maçonaria. Não se fala sobre isso também, né? Se culpam muitos europeus pelo domínio, pela colonização da África, mas na mesma época o povo europeu passava necessidade e quem controlava a Europa já era a maçonaria, né? Da mesma forma, quem fez a Guerra do Ópio, né? que fez aquela sabotagem que destruiu a China, foram os Rothschild, que já controlavam a Inglaterra. Não foi a Inglaterra que vendia ópio, a Inglaterra já era controlada pelos Rothschild, Illuminatis, né? Então foram os Illuminatis e não o povo europeu que fez a colonização da África, e por isso os africanos defendiam e lutavam ao lado dos nazistas para expulsar esses dominadores maçônicos que estavam dominando a Europa. Enfim, eu não estou fazendo apologia ao nazismo, eu acho que é importante a gente não ficar exagerando e condenando e inventando coisa contra o nazismo, senão a gente acaba criando uma reação contrária, uma simpatia pelo nazismo, quando as pessoas começam a perceber que o nazismo era muito mais difamado do que não era tão ruim quanto dizem na realidade, né? Acho que não tem necessidade de fazer esse exagero todo, acaba sendo um tiro no próprio pé, né? Que acaba criando uma simpatia pelo nazismo por causa de tanta mentira. Então eu acho isso errado.
Enfim, pessoal, a gente tem que ser realista e desmascarar os falsos judeus do Apocalipse, a sinagoga de Satanás, que são esses zionistas, Karl Marx, Lenin, Stalin, Trotsky, esses judeus, entre aspas, comunistas, né? Zionistas que eram aliados dos nazistas, banqueiros zionistas que financiaram os nazistas, para quem não sabe, né? Não vou entrar nessa história que já estiquei demais. Mas os zionistas financiaram os nazistas e fizeram um acordo com os nazistas, e o nazismo foi fundamental para os zionistas Rothschild criarem o Estado de Israel, que o Estado de Israel não é um Estado judaico. Para quem não sabe, o Estado de Israel é um Estado zionista. Os judeus ortodoxos são contra o Estado de Israel. Eles têm até uma organização, Neturei Carta, né? Que fala sobre isso, que o Estado de Israel só poderia ser recriado pelo Messias judaico que eles estão esperando. E o zionismo, por isso, é contrário ao judaísmo. E por isso o Estado de Israel não é judaico, é zionista. E o zionismo é a sinagoga de Satanás, o zionismo que é aliado à maçonaria e que provoca esse ódio todo de propósito. Por isso eles financiaram os nazistas. Os zionistas, para eles, estrategicamente, para os zionistas, é importante estimular e promover o antissemitismo e promover o ódio aos judeus. E por isso esses judeus, entre aspas, comunistas, zionistas, fazem toda essa porcaria para queimar o filme dos judeus, né? Esses falsos judeus do Apocalipse comunistas. Enfim, pessoal, logo vai parar o vídeo. Para quem, eu não sei se o Mark Zuckerberg, né, se ele realmente é um judeu de verdade ou se ele é mais um desses zionistas que querem queimar o filme dos judeus. Então, por isso eu estou vestindo aqui o azul, né? Para quem não sabe, o azul e branco. Eu vi uma explicação muito boa uma vez que são cores da maçonaria, por isso que a gente vê azul e branco em tudo quanto é lugar, e em vez de verde e amarelo, que são as cores do Brasil. Mas o Facebook, não, ele é azul e branco por fora, mas por dentro são como os ambientalistas melancias, né? Eles são vermelhos por dentro, azul por fora e vermelho por dentro. O Facebook, que vive censurando todo mundo, agora a última vez que eu fui censurado foi por causa de um vídeo meu antigo, já falando sobre por que eu acho que mulheres não deveriam votar. Vou pôr o link também. E aí me mandaram um link falando de uma mulher que eu não conhecia, e realmente eu acho que a mulher mais inteligente dos Estados Unidos, eu estava vendo os vídeos dela excelentes, em Coulter, e ela concorda que mulheres não deveriam votar. Vou pôr um vídeo dela aí. Ela tem mais de 10 livros best-seller, né, nos Estados Unidos, e é muito bom. E também eu estava vendo sobre isso, né, fóruns de debate de judeus falando sobre censurar a internet, e eu acho muito nocivo isso, que a internet foi um ar fresco de liberdade no mundo, né? E de repente a gente começa a ter censura na internet justamente num site que o dono é um judeu. Isso queima o filme dos judeus, né? O Mark Zuckerberg promovendo essa censura, essa falta de liberdade na internet. Isso acaba queimando o filme dos judeus também. Pode ser mais uma estratégia dos zionistas para provocar o antissemitismo e para fazerem as pessoas terem raiva dos judeus. Ele sendo judeu, se declarando judeu pelo menos, né? Deve ser um falso judeu do Apocalipse, e provocando essa censura, essa perseguição toda, marxismo cultural na internet. E o marxismo cultural, né, vem lá da escola de Frankfurt, na Alemanha, que dizem que eram judeus, né, que eram os diretores lá, os filósofos da escola de Frankfurt, né? E por isso foi um dos motivos dos alemães tomarem raiva dos judeus e apoiarem os nazistas, né? Antes dos nazistas tomarem o poder na Alemanha, foi criada a escola de Frankfurt, que foi onde nasceu, foi a criadora do marxismo cultural, que hoje a gente está perseguindo, e aí muita gente vem dizer que as líderes feministas eram todas judias, e aí a gente vê o Facebook com essa censura marxista cultural também, sendo que é de um judeu, e tudo isso é muito esquisito. Eu acho que tem uma agenda aí para promover o antissemitismo, para promover o ódio aos judeus por trás dessa censura no Facebook, né? Tudo isso é tudo muito mais complicado do que parece, pessoal. Eu vou aproveitar que a câmera não parou de gravar ainda e vou encerrar por aqui, porque acho que eu lembrei de falar tudo, não estou esquecendo nada. Enfim, pessoal, é isso. Valeu e até a próxima. Busquem conhecimento, libertem-se da Matrix. Conhecereis a verdade vos libertará.
E para deixar bem claro para nenhum troll vir encher o saco, eu não sou nazista, não fiz apologia ao nazismo, eu não sou socialista, nazismo é nacional socialismo, eu não sou socialista, portanto não sou e jamais serei nazista, isso não é apologia, eu só acho que o nazismo sendo socialista já é ruim o bastante para a gente não precisar ficar inventando mentira e continuar mantendo e sustentando mentiras de propaganda de guerra de 70 anos atrás que foram inventadas. Acho que não tem necessidade, isso acaba causando um efeito ao contrário, que é gerar simpatia pelas mentiras que são ditas sobre o nazismo. E reforçando, eu estou bloqueado no Facebook, não posso nem mandar mensagem, estou incomunicável, suspendi meu perfil, então eu conto com a ajuda de vocês para divulgar esse vídeo. Valeu e até a próxima.